Bom dia, igreja! Dá um glória aí para ver se esquenta, meu irmão. Glória a Deus! Hoje foi duro, mas o Senhor ele recebe a nossa disponibilidade em servi-lo. Saúdo você que está aqui no templo e também você que nos acompanha pelo YouTube e também você que de alguma forma vai receber essa mensagem posteriormente. Que seja um momento de culto e de honra ao nosso Mestre e Senhor. O tema da mensagem de hoje é quando Deus diz não. Quando Deus diz não. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Quem gosta de ouvir não? Cri. Quem gosta de ouvir sim? Validação, aprovação, endosso das nossas vontades. E a primeira pergunta que eu faço nessa manhã é: estamos preparados para os nãos de Deus? Não coloquei não, é no plural mesmo, os nãos, que ao longo da nossa jornada nós vamos ouvir muitos nãos. E a pergunta que fica é se nós estamos preparados para os nãos, que com certeza surgirão na nossa jornada com o nosso Mestre. E um bom exemplo de não, quem nunca presenciou aquela situação com o filho dos outros, não com os nossos filhos, né? Você está lá no shopping e uma criança, ao receber o não, ela dá um show, se joga, grita, pula, descabela, e todo mundo vai passando assim, cadê o pai desse menino? E ali é o impacto do não, já numa criança pequena. Mas será que quando a gente cresce, a gente reduz, elimina esse impacto do não? De forma nenhuma. Talvez só fique feio para alguém grande se jogar no chão e fazer birra, né? Mas a gente muitas vezes continua com a mesma indignação e com a mesma imaturidade ao receber os nãos. E nós estamos, meus amados irmãos, em uma geração que cada vez mais está sendo forjada para não ouvir não, com baixa resistência à frustração. E isso é uma matemática, uma equação meio louca, porque o mundo está ficando cada vez mais duro, mais difícil, e as pessoas estão cada vez mais frágeis para receber a adversidade que surgirá. E, meus amados irmãos, o objetivo hoje é falar de um Deus que também diz não. Ele diz sim, obviamente, diz sim, mas dentro de um relacionamento existe sim e existe não, principalmente quando tem alguém com autoridade para dar a direção. E, infelizmente, meus amados irmãos, nós temos vivido um evangelho, e muito especialmente na nossa igreja brasileira, num Deus que só diz sim. Sim, 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 sim. Onde é que fica o escrito de Tiago, que você não recebe porque pede mal? Não, você pode pedir de qualquer jeito, egoisticamente, à sua vontade. Tudo que você pedir, o cara lá de cima vai te dar. E certa vez eu vi algo num para-choque de caminhão, aquelas frases que nos chocam, que uma vez eu vi: Jesus, o patrocinador do meu sonho. E começa a ser agressivo, como aquilo ali foi agressivo quando eu estava ali no carro dirigindo atrás daquele caminhão, mas talvez aquele foi um dos poucos que teve a coragem de externar exatamente como ele entende o Senhor. Ele entende o Senhor como apenas um patrocinador do seu sonho. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos entrar numa parceria com o Senhor, um termo de business, né, que é joint venture, onde duas empresas se juntam com um objetivo comum, e a parceria que nós queremos propor com o Senhor é o seguinte: Senhor, eu entro com a vontade e você entra com o poder. Aí Jesus diz: é isso mesmo, meu filho? Essa parceria está meio desequilibrada, né? Porque você entra com tudo que você quer, e eu entro apenas com o poder.
E como pastor, meus amados irmãos, e a gente começa, e que não soe que a gente está criticando os filhos dos outros, as igrejas dos outros, a gente tem que pegar o Evangelho e aplicar a nossa realidade e buscar entender como o Evangelho dói em nós, como ele nos confronta, nos exorta. E como pastor, meus amados irmãos, é triste dizer que por muitas vezes a gente identifica cristãos com muito tempo de Evangelho, não muito diferente da criancinha do shopping, se debatendo e fazendo birra. Eu quero, eu quero, eu quero. Isso tem problema para um recém-convertido? Não, meus amados irmãos, é um processo natural de você ir aprendendo e tudo, mas se você tem uma longa caminhada com o Pai e ainda, muitas vezes, se comporta como uma criança birrenta de shopping, algo está errado. Por mais que aquilo ali nos doa, nos incomode, todo mundo tem uma tolerância. Ah, não, é uma criancinha de 3, 4, 5 anos, mas imagine um adulto barbado fazendo isso. Não cola. E a Bíblia, meus amados irmãos, ela é cheia de nãos. Vide os 10 mandamentos. Dos 10, 7 é não, 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 não. O Senhor nos alertando, nos confrontando contra a nossa vontade natural e dizendo, não, filho, não é por aí. E nós vamos refletir hoje no profeta Jeremias. Esse trecho está do 39 ao 43. Deixe aberto o capítulo 42, que é o que nós vamos nos concentrar de uma forma mais direta. Mas como é um trecho relativamente longo, e meio ali lembra aqueles filmes medievais com muitas brigas de poder, golpes e tudo, eu preparei um breve esqueminha aqui só para a gente tentar entender como isso se processou, até porque os nomes são bem complexos, né? Então tem uns nomes meio complexos, então eu preparei aqui um breve esqueminha só para a gente entender o contexto onde Deus disse não para o seu povo. Primeiramente, é bem conhecido, Jeremias, ele foi um profeta que por muito tempo ele profetizou contra a idolatria, contra a rebelião do povo de Deus, e alertando que viria um exílio, que um povo viria punir a rebeldia do povo de Deus. O que é que Jeremias recebeu com isso? Prisão, açoite, humilhação, foi chamado de mentiroso, foi humilhado por falsos profetas. E o que aconteceu, o que o profeta preveu, exatamente aconteceu. Babilônia, liderado pelo grande tirano Nabucodonosor, destrói, derrota, queima Jerusalém, e ali, para humilhar o povo de Deus, ele mata os 2 filhos do rei Ezequias e cega os seus olhos. E ali ele pega tudo o que é de melhor em Jerusalém e leva para a Babilônia. Riqueza, tesouro e as mentes brilhantes, as pessoas que tinham capacidade de mão de obra, ele leva tudo para a Babilônia. E ali ele deixa uns gatos pingados para trás, que não tinha interesse para o reino, e ele pega um israelita que estava alinhado com ele e nomeia governador. Isso era bem comum, né? Você tinha um grande império, você saqueava tudo e deixava ali alguém cuidando da terra. E esse governador era Gedalias. Gedalias, ele sofre um golpe. Vem Ismael, que era um descendente real, com sangue de Davi, ele revoltado contra aquele contexto, ele vai lá, mata Gedalias, mata alguns nobres e toma o poder à força, e ali ele lidera aqueles poucos que restaram, e quando Nabucodonosor apertou o cerco, sitiou, alguns israelitas fugiram. E quando ele voltou para a Babilônia, alguns começaram a retornar. Então, Ismael, ele toma a força e lidera esse povo. Só que matar um governador determinado pelo rei, era assumir a sua própria sentença de morte. Porque assim, Nabucodonosor nomeou Gedalias, ele vai lá e mata e toma o poder à força. Então ele pega os poucos que sobraram e quer fugir. Só que existia um líder de exército
que não foi morto por Nabucodonosor, estava fora, que é Joanã. Ele encontra Ismael em fuga, e ali ele liberta aqueles poucos cativos que estavam com eles. E ali Ismael foge com alguns dos seus líderes, e o contexto é que você tem Joanã, que ele, por não ter ninguém, ele assume uma liderança, com os poucos que tem. E ali, angustiado, sabendo que todo aquele povo ele estava sentenciado como Nabucodonosor, ele vai bater na porta de Jeremias. E um ponto de atenção é que Jeremias ele foi honrado por Nabucodonosor e o seu general Nebuzarã. Porque quando ele levou o povo para o Egito, eles foram lá, libertou Jeremias e disse: Jeremias, o que é que você quer? Porque o que está acontecendo aqui é exatamente o que o seu Deus determinou. Se você quiser voltar para a Babilônia, você vai ser muito bem tratado. Se você quiser ficar aqui também, fique tranquilo. E Jeremias opta por ficar em Jerusalém, ali naquela região. E nesse contexto, vai Joanã, alguns líderes do exército e os remanescentes bater na porta de Jeremias para fazer uma consulta gospel. Jeremias, eu estou numa bifurcação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Fico aqui e espero Nabucodonosor vir e mandar nos aniquilar, ou nós temos um escape, que é tentar a sorte no Egito. Ainda é um reino que talvez Nabucodonosor ainda respeite, e nós vamos para lá. Então, nesse contexto, nessa consulta, é que nós vamos entender o que o Senhor respondeu para aquele povo. Vamos a partir do verso 3, primeiro de 3 a 6, a consulta. Eles batem na porta do profeta para consultar. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. E ali o texto é muito claro, dizendo que eles começam com essa dúvida. Ora, consulta ao Senhor, Jeremias, para a gente entender o que a gente tem que fazer. A gente está perdido, a gente está sem direção. E ali, no verso 6, eles fazem um acordo. Quer seja favorável ou não, nós vamos obedecer. Nós estamos aqui humildes, sedentos pelo Senhor, perdidos, sem direção, mas consulta o Senhor e o que vier de resposta nós vamos obedecer. E que você seja testemunha, Jeremias, que você vai buscar o Senhor e o que vier a resposta, nós obedeceremos. Jeremias, ele passa 10 dias buscando o Senhor e o Senhor responde. Então, temos que acrescentar sempre a questão do tempo, né? Jeremias, o grande profeta, ele não tinha resposta automática. Ele ia lá, buscava no Senhor, discernia. E muitas das vezes, meus amados irmãos, antes de agir, a orientação é silenciar e continuar buscando no Senhor, para muitas vezes não se dispersar sem rumo. Aí vem a resposta, depois de 10 dias, a partir do verso 10. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo deles, declara o Senhor. Pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos deles. Eu terei compaixão de vocês, e ele também terá compaixão de vocês, e lhe permitirá retornar à terra de vocês. Próximo slide. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome.
Ouça a palavra do Senhor, ó remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que vocês receiam os seguirá até o Egito. E lá vocês morrerão. E Deus não apenas diz sim ou não, mas Ele dá um panorama muito claro do peso das duas decisões. Eu entendo, vocês estão com medo, mas contra toda lógica, eu estou dizendo para vocês ficarem. E ainda estou dizendo, não tenha medo. Esse tal Nabucodonosor, ele está apenas fazendo o que eu quero. Eu chamo ele de meu menino, meu servo. Ele está fazendo aqui o que eu quero. Não tenham medo dele, fiquem. Contra toda lógica, eu estou dizendo para você ficar, e eu estou dizendo que nada vai ocorrer com vocês. Contudo, todavia, entretanto, se vocês desobedecerem, tudo o que você teme vai alcançar vocês lá no Egito. A guerra, a fome e a morte. Eles fizeram a consulta, o profeta respondeu, e olha qual foi a tréplica deles. Verso 2 do capítulo 43. Azarias, filho de Osaías, e Joanã, que era o líder, filho de Careia, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer para que não fôssemos para residir no Egito. Chuta que é laço, Jeremias, você é um mentiroso. Toda a sua vida, toda a sua história, todas as suas profecias válidas, até o exílio do Egito se provou, mas agora, porque você está dando uma profecia que é contra a minha carne, contra o meu desejo, eu estou dizendo, você é um mentiroso. E ao dizer isso, eles não só se rebelam contra Jeremias, mas se rebelam contra o próprio Deus. Assim, como assim, Deus? Estava tudo alinhado, aí você me dá uma resposta não? Como assim, Deus? Que Deus é esse? Nós estamos aqui com um projeto perfeito para ir para o Egito e você diz para a gente não ir. E a história prova que eles vão para o Egito. Nabucodonosor pesa a mão sobre o Egito. Não, a Bíblia não relata isso, mas alguns estudos judaicos falam que eles, por revolta, ainda levaram Jeremias juntos. E Jeremias ele morre lá, no Egito. E dentro desse contexto, meus amados irmãos, eu pensei aqui 7 lições sobre essa consulta, a resposta de Deus e a contra-resposta do povo. A primeira delas é, buscar patrocínio é diferente de buscar a resposta de Deus. Bem sinceramente, eles não estavam querendo a resposta de Deus coisa nenhuma. O plano para ir para o Egito já estava todo montado. Eles só queriam a bênção do profeta. Eles só queriam, profeta, já está tudo montado, na nossa razão militar que a gente entendeu, a gente mediu todos os prós e contras, colocamos toda a nossa razão aqui, mas Jeremias, ir com a bênção do Senhor é melhor, né? Então dá uma bênção aqui para nós, dá uma lambrecada de óleo aqui, dá uma palavra de poder, e nós vamos. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que buscar patrocínio é diferente de buscar a resposta de Deus. Buscar a resposta de Deus é você se sujeitar ao Mestre Senhor e dizer, Senhor, o que tu tens? Qual é a resposta? É sim ou não? É espera? É avança? Essa é a primeira lição. A segunda lição é, Deus diz não para planos bem intencionados. O plano de Joanã era um mau plano? Não. Ele, na verdade, estava com medo legítimo do povo perecer. Ele foi um dos que fugiu quando viu todo o aperto de Nabucodonosor. Possivelmente perderam parentes, viram toda a desgraça, e eu estou ali com um povo fraco, frágil, sem recurso, e ele, de uma forma bem intencionada, ele vai dizer, Deus, eu quero ir embora, porque aqui está muito ruim para nós. Só que nós temos que entender, meus amados irmãos, que até planos bem intencionados, na nossa perspectiva, não está alinhado ao propósito de Deus. E se Deus vê um bom plano bem intencionado, que vai fora
do propósito dele, ele vai dizer, não, filho, até entendo, vejo teu coração, mas você não consegue ver tudo. Eu estou aqui no plano macro, vendo tudo. Você está conseguindo ver o próximo passo que você vai dar. Eu, como Senhor do tempo, do espaço, de tudo, eu fui, voltei, entendi. Eu não conheço só o seu coração, conheço todos os corações, não conheço só a sua dificuldade, conheço todas as dificuldades. E tudo isso tem que se alinhar ao meu plano macro. Então, a sua boa intenção, deixe de lado e confie e me obedeça. Ponto 3. O não de Deus testa a nossa obediência. Se a gente tem um plano, coloca diante de Deus e ele diz sim, onde está a nossa capacidade de obedecer? Não precisa obedecer. Porque, na verdade, o plano já está proposto, mas o não de Deus testa a nossa obediência. Um pai e mãe aqui vai saber que a gente testa a obediência do filho, na verdade, quando a gente diz o não, e saber contra toda razão, contra toda vontade, contra toda influência, contra todo amigo dizendo, ele vai... Tá bom, pai, não vou fazer não. Aí, na verdade, ele obedeceu. Não diferente quando ele chega, pai, estou querendo sair ali, tudo, me dá o dinheiro, não sei o quê. Vai lá, filho. Não tem obediência, você apenas está validando. E vai ter situações que você vai validar o plano, mas vai ter que ter razão, momentos que quem tem autoridade vai dizer não. Não é bom para você, não está alinhada ao que eu penso sobre você, não está alinhada à nossa perspectiva. E dentro desse contexto, meus amados irmãos, nós temos que entender e viver Provérbios 16:1. O coração do homem pode, deve fazer planos, sim, é legítimo. Não temos que viver aleatoriamente como uma folha que vai para lá, vai para cá. Nós temos que ter sonhos, projetos. Mas toda vida, o sábio disse, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Se sim, glória a Deus, o nosso plano está validado. Se não, conheço o meu pai, sei que ele é melhor do que eu, sei que ele tem uma perspectiva maior do que a minha, e eu me sujeito ao plano. E muitos dos nossos planos, meus amados irmãos, quer seja plano de moradia, de trabalho, de viagem, de relacionamento, toda a nossa vida vai passar por essa lógica de Provérbios 16:1. Nós vamos colocar os planos para o Senhor, alguns ele pode validar, e outros ele pode dizer, não, não é isso que eu quero. E o não vai, sim, testar a nossa obediência. Ponto 4. O não de Deus é um teste de fé. O que é fé, segundo a perspectiva bíblica? É a certeza do que você não vê, é você acreditar naquilo que você não compreende. E o não testa a nossa fé, porque você vai chegar dentro da sua perspectiva lógica, razão, e vai dizer, Senhor, isso aqui é melhor. Aí o Senhor diz, tá bom, mas eu quero aquilo. E você vai ter que se jogar em fé, porque toda a sua lógica, toda a sua confiança, ela vai até um certo ponto natural. Como eu preguei na última quarta-feira, a gente tem visto e muitas vezes vivido crentes que querem se alicerçar na sabedoria humana, no intelecto, na razão. Isso é válido até certo ponto, isso vai se levar até aqui. Mas vai ter alguns momentos na vida que você vai ter que clamar pela orientação, pelo poder de Deus, e ao ouvir, nós temos que dar, sim, um passo de fé. Ponto 5. O não de Deus nos apresenta um pai, não um pai patrocinador. Todo mundo gosta de dizer, Deus é meu pai. Mas qual é o pai que só diz sim, meus amados irmãos? Pai diz não e pai diz sim. Infelizmente temos visto muito pai que só diz sim e a sociedade tem colhido os efeitos disso. Mas um bom pai, ele diz não e diz sim. Então, os nãos de Deus em nossa vida vai nos apresentar um pai que exorta, que conforta, que orienta. Ponto 6. O não de Deus nos leva à maturidade. Então, meus amados irmãos, acredito que o sonho de todo pai, além de amar, de cuidar dos filhos, é que nós tenhamos filhos e filhas maduros, condizentes com a sua
com a sua idade, e que sejam efetivamente homens e mulheres, quando alcançarem tais idades. Então, os nossos nãos vão ajudar a forjar o caráter desses filhos, para que quando eles se tornem homens e mulheres, eles consigam sim ser maduros e interagir bem com a sociedade. Porque o mundo não vai ter pena, meus amados irmãos. Vai dizer não, sim. O chefe vai dizer não, o governo vai dizer não, o amigo vai dizer não. E se a gente não forjar os nossos filhos para aprenderem com os nãos de Deus, eles vão apenas chegar e ter que correr atrás do prejuízo, sem estarem preparados. E eu acho bem interessante, tem um casal querido, amigo nosso, eles têm um filho que ele tem síndrome de Down, e ainda assim eles não passam pano. Não passa pano de jeito nenhum. E eles contaram a história que eles foram no supermercado, e o menininho, acho que devia lá entre 7, 8, 9 anos, começou a fazer birra no supermercado, e a mãe com o carrinho empurrando, e aquele negócio fervendo, e fazendo birra em supermercado, e não sei o que, e tudo. Aí a mãe chegou para o segurança do supermercado e disse: meu senhor, você pode só olhar meu carrinho aqui um tempo, que eu vou ter que resolver um negócio. Aí chegou o menino assim: vamos, você vai voltar para casa, e a partir de agora você nunca mais vai fazer isso. E você ainda vai ficar de castigo, que à noite a gente vai sair com as suas 2 irmãs e você vai ficar. E disse que resolveu o problema. Nunca mais ele deu esse show. Ele viu que a plateia estava propícia ao espetáculo, e ela pegou: não, vamos voltar para casa, vai ser ruim, eu vou ter que ir lá, gastar 30 minutos de carro, 30 minutos para pegar as compras, mas eu preciso colocar esse limite agora. E nós temos que aprender, meus amados irmãos, que os nãos de Deus nos leva à maturidade. E hoje esse jovem, amigo nosso, ele já é um jovem Down, com 19 anos, e quando você vê o desenvolvimento dele, é um negócio impressionante. Ele trabalha, faz tudo assim, de uma maneira impressionante. Mas os pais, eles foram forjando desde o início os nãos. Então, nós temos que entender que os nãos nos levam, sim, à maturidade. Ponto 7, meus amados irmãos. Deus disse não para Jesus. Deus disse não para o perfeito. Deus disse não para o seu unigênito sem pecado. Se Deus disse não para Jesus, meus amados irmãos, quanto mais para nós, réis pecadores. Como assim, Júnior? Deus disse não? Deus disse não para Jesus, mesmo dizendo, e nós tendo comprovadamente que eles eram um só coração. Eu estou no Pai como Ele está comigo. Nós somos um. Mas ainda assim, naquela perspectiva na terra, Jesus era um filho sujeito completamente à obediência do Pai. Porque ele falava: tudo que eu faço aqui é de acordo com a vontade do meu Pai. Vamos para Lucas 22, 41 a 44. O não mais sonoro da história, que é a causa de estarmos aqui hoje. O contexto aqui é o Getsêmani. Jesus, se afastou deles, dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui, meus amados irmãos, Jesus, no ápice do seu sofrimento, ele entrou numa bifurcação, o plano já estava traçado, ele veio com essa missão de salvar toda a humanidade, ficou 30 anos no anonimato, e ali em 3 anos ele revolucionou toda a história, mas o ápice no plano era oferecer-se em sacrifício por todos os pecados da humanidade.
E já naquela reta final, nos últimos momentos antes de ser levado para a crucificação, Jesus ele ficou angustiado e sofreu intensamente a dor a ponto de suar sangue. E dentro daquela angústia, ele clama ao Pai: Pai, o plano está feito. Eu estou aqui em obediência, Pai, mas eu não estou aguentando. Está doendo muito, Pai. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Você tem poder, de repente o Senhor pode dar uma mudada nesse plano, o Senhor pode fazer de uma outra forma. Mas nessa oração, ele vive a própria oração que ele ensinou para nós em Mateus 6, o Pai Nosso. Mas que não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua. Que não seja feita a minha vontade, meu Pai, mas que seja feita a sua. E a resposta de Deus foi: não, filho, não. Você vai ter que passar por tudo. Você vai ter que passar por tudo. O que eu faço, meu filho? Eu te mando um anjo para te confortar, para você entender que tudo ainda está dentro do que a gente traçou. Esse anjo aqui te confortando é apenas para você entender. Aguenta mais um pouco, filho. Aguenta mais um pouco, filho. Porque depois você vai ser honrado e você vai assumir um local que nenhum outro assumiu. E você vai ressuscitar o terceiro dia. E toda a nossa graça, todo o nosso plano vai ser cumprido para a humanidade. E Jesus segue, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus, Senhor, pelo teu amor. Glória a Deus pela tua obediência. Glória a Deus, Senhor, por ter ouvido o não de Deus e ter se mantido firme no propósito. Vamos recapitular um pouco do que a gente falou aqui hoje. Buscar patrocínio é diferente de buscar respostas de Deus. Buscar patrocínio é diferente de buscar resposta de Deus. Ponto 2. Deus diz não para planos bem intencionados. O não de Deus, ele testa a nossa obediência. O não de Deus é um teste de fé. O não de Deus nos apresenta um Pai. O não de Deus nos leva à maturidade. E Deus disse não para Jesus. Se Deus disse não para Jesus, quanto mais para nós. Queria chamar o Moisés. E como a gente faz um link aqui entre aquela realidade dos israelitas consultando Jeremias e a nossa. Durante toda a nossa vida cristã, nós vamos ter alguns momentos que serão bifurcações, que nós vamos avançar com a nossa capacidade lógica até certo ponto, e nós vamos ter que apresentar esse plano, esse desejo ao Senhor, e ali ouvir um sim que valida, ou um não que nos manda parar. Isso vai ser uma máxima da vida cristã. Mas a graça do Senhor que se apresentou ali por Jeremias dizendo: filho, você conhece muito pouco do todo, eu estou te dizendo sim e a consequência do sim, e eu estou te dizendo não e a consequência do não. Essa mesma graça, esse mesmo amor, esse mesmo relacionamento continua aqui disponível hoje. Se puder baixar um pouco as luzes, eu agradeço. Então, filho, esse mesmo relacionamento que eu tinha com o profeta Jeremias para guiá-lo e guiar o meu povo, ele continua disponível hoje. Mas, meu filho, você tem duas opções. Não tem como ouvir a minha voz e ficar inerte. Ou você obedece, ou você desobedece. Tão simples quanto isso. Que em nome de Jesus o Senhor nos encontre como filhos obedientes. E eu tenho algumas perguntas
retorno à pergunta inicial. Reflita você com o seu mestre. Nós estamos preparados para os nãos de Deus? Nós temos colocado os nossos sonhos e projetos diante de Deus? Se temos colocado, temos tratado Deus apenas como um patrocinador ou como nosso Senhor? Eu tenho na memória o último não de Deus? Se Ele é o meu Pai, Ele vai me dizer não. Eu tenho na memória o último não de Deus? Qual a postura que tenho adotado quando recebo nãos de Deus? Eu ignoro, finjo que não é comigo, faço birra, me debato, ou contra a minha vontade, eu suprimo e obedeço o meu Pai? Temos aprendido a orar com Jesus, como Jesus? Que seja feita, Pai, a Tua vontade e não a minha. E eu queria nesse finalzinho compartilhar um testemunho com os irmãos. Queria também chamar o Manael Chip, nós vamos finalizar orando. E esse testemunho eu faço com todo tremor diante de Deus, que toda glória seja dada a Ele. Aproximadamente, meus amados irmãos, uns 3 anos, eu adentrei num projeto profissional muito importante. Eu era funcionário de uma empresa, CLT normal, e surgiu uma oportunidade de empreender. E foi me apresentada uma pessoa, e essa pessoa já muito ressabiada, no primeiro contato ele já veio com seu advogado, com seu contador, e eu não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa. E ao final ali daquela primeira reunião, o Senhor me deu uma palavra. Eu entreguei para aquele homem, disse: você não me conhece, estou vendo que você está bem reticente, bem cauteloso, mas eu quero dizer para você que eu sou cristão, e tudo que eu faço segue princípios bíblicos e de Cristo. E eu me comprometo com você, que a partir da frente, tudo que a gente tratar aqui vai ser pautado nesses princípios. E a partir dali, meus amados irmãos, foi uma jornada de aproximadamente 6 meses, de muito trabalho, estudando, analisando, e muitas coisas tinham que acontecer para que aquilo fosse finalizado. E o Senhor foi dando sim após sim, resposta, alinhando, porque muita coisa tinha que acontecer, porque aos meus olhos era impossível. E eu chego já até o final daqueles 6 meses, a relação já era outra, já existia uma confiança, e ali a gente estava para fechar o negócio. E ali eu peço demissão da empresa que eu trabalhava à época. Estava tudo alicerçado, tudo pronto. E em confiança, eu ainda não tinha assinado o contrato. Eu pedi a conta numa semana, e na outra semana eu visitei, peguei os contratos, ia voltar para São Paulo para assinar, fechar o negócio e voltar. Nesse inteirinho, numa sexta-feira, final do dia, esse homem me liga, com uma conversa meia... sabe como é que é, né? Você sabe que eu sou um idoso. Ele é um homem totalmente forte em suas faculdades mensais. E a minha filha quer intervir, diz que não é para mim fazer e tal. Aí, assim, eu desabei. Eu disse: como assim, cara? A gente está 6 meses nisso aqui, e agora você vai falar de uma filha que nem apareceu, que mora fora, que quer desfazer o negócio. E só me diga se o negócio realmente está desfeito. Ele: tá. A gente não vai seguir. Aí eu saio de executivo de uma empresa para um possível empreendedor para desempregado. Assim. E quando eu recebo essa notícia, eu estava no carro, chegando em casa, eu desligo o carro e começo a chorar. Senhor, eu ouvi errado, Pai. Todos os sinais eram sim. O Senhor me deu muitas... Minha família toda embarcou nesse projeto que vai me dar muita coisa no nosso contexto familiar. E ali eu chorava.
E esse mesmo sermão que eu preguei aqui, eu tinha pregado na quarta anterior a essa sexta. Aí o Senhor me pergunta: e quando eu te digo não, o que é que você faz? Aí eu levei aquele soco no estômago, né? Você vai ficar como uma criança birrenta ou vai confiar? Lembra do que você falou para ele. Finalize como um cristão. Liga para ele agora e abençoa. Diz: abençoar, Senhor? Você sabe do meu coração, acho que eu queria era matar. Entre aspas, né? Mas a nossa vontade tem que se sujeitar à vontade do Senhor. Aí eu ligo para a pessoa e ele já esperando qualquer coisa, xingamento, qualquer coisa. Eu disse: seu fulano, você pode não estar entendendo nada, mas eu também não estou. Mas você lembra daquela nossa primeira conversa? Eu lhe falei que tudo que a gente fizesse aqui ia ser pautado não na minha perspectiva, mas na perspectiva do reino cristão. Contra a minha vontade eu estou lhe ligando, que o Senhor mandou te ligar e estou abençoando você, a sua filha, o seu negócio, que seja próspero e que Deus abençoe. E hoje, passado 3 anos depois, muitas coisas mudaram. Ele se tornou um amigo querido, mas o negócio não veio. Mas ali o Senhor, hoje eu consigo olhar para trás e ver que aquilo ali era um ponto muito fundamental dentro da minha perspectiva profissional. Aquele não de Deus foi algo muito, muito importante, porque ali mudou muitas coisas na minha questão profissional, e a semente de empreender tinha nascido ali, ela não morreu. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que durante a nossa vida nós vamos viver com muitos nãos de Deus. E esses nãos de Deus são fundamentais para nos levar a um próximo nível de maturidade. E o Senhor, Ele é um pai, um mestre, um professor, mas Ele vai subindo a régua de acordo com o que Ele vê. Coração obediente, coração que responde à sua vontade. E que em nome de Jesus esse testemunho, ele fortaleça a sua fé. E hoje quando eu olho para trás, eu digo: doeu, Senhor, mas obrigado por aquele não. Obrigado porque Tu é o meu Pai. Aquilo ali não se compara com o que o Senhor tem feito. Aquilo ali era uma visão muito pequena dentro do que o Senhor pode fazer. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria fazer 2 perguntas. A primeira delas, meus amados irmãos, é se tem alguém aqui que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que não entregou a sua vida a esse bom Pai amoroso, que nos ama, que controla, que é o Senhor de tudo e de todos. Se tem alguém que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, está aqui no templo, erga a sua mão, eu quero orar com você. A igreja toda está de cabeça baixa. E se tem alguém no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade e faça essa oração com fé, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu reconheço que Tu és o Senhor de tudo e de todos. Te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Te aceito, Senhor, como meu mestre, como meu Senhor. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Senhor. Quero servir, Te seguido, em nome de Jesus. E a segunda pergunta, meus amados irmãos, não é para não cristão, é para cristão. Eu não sei qual é o dilema, eu não sei qual é a bifurcação que você está na sua vida nesse momento. Talvez você esteja num processo de questionamento do Senhor. Talvez você recebeu um não e está lutando contra esse não. Talvez você recebeu um sim e está com medo de avançar. E talvez você tenha se visto como alguém que não tem discernido com maturidade o sim e o não de Deus. E a oração que eu gostaria de fazer com você nessa manhã é para uma mudança de patamar espiritual em termos de maturidade. Eu disse: Senhor, eu entendi que eu caminhei aqui até certa forma, mas eu quero, Senhor Deus amado, mudar a minha perspectiva, eu quero ser forjado no Teu caráter, eu preciso de mais fé, de mais confiança. Me ajuda, Pai. Se tem alguém que
queira fazer essa oração, num ato de fé, de posicionamento, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Leva-nos, Senhor, a níveis mais profundos de maturidade. Glorificado seja o teu nome. Queria chamar pastor Edu, Massinha, intercessores para ungir esses servos que se posicionam aqui como pessoas que querem sim mudar de patamar espiritual, clamando por maturidade, por discernimento. Vilminha, Dena, dá o apoio aqui também, por favor, vamos ungí-los. Senhor, meu Deus e Pai, eis o teu povo, Pai. A tua palavra foi plantada, a semente foi lançada, e eles no ato de fé, Pai, eles se jogam dizendo: Pai, eu preciso de mais discernimento, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso suprimir as minhas vontades, Pai. Quero, Senhor Deus amado, viver a oração do meu mestre Jesus, que diz: que seja feita a tua vontade, não a minha, tanto na terra como no céu. Senhor Deus amado, nós te pedimos, Senhor Deus amado, perdão por todos os atos, por todos os momentos de imaturidade, de fragilidade, onde nós nos comportamos, Senhor, como crianças birrentas, querendo impor a nossa vontade, Pai. Nós queremos, Senhor Deus amado, sujeitar a nossa vontade à tua soberana vontade. Nós reconhecemos, Deus, que os teus planos são maiores, melhores do que os meus. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a viver em completa dependência. Nos ajuda, Deus amado, a aplicar Provérbios 16:1. Que todos os nossos planos, Senhor Deus amado, se sujeitem à resposta dos lábios do Senhor. Clamamos, Senhor Deus amado, por mais sabedoria de Deus, pela mente de Cristo em nós. Perdoa, Senhor Deus amado, os nossos pecados. Aracarabaraladai. Zererere berelede quere baraladai, zarabaraladai, darabaraladai. Ouça, filho, haracarabaladai. Há dois caminhos, haracarabaladai. Obedecer, zerequerebeledei, ou desobedecer, herequerebeledei, crer, herequerebeledei, ou não crer, haracarabaladai. Ou sabes que sou o teu pai, haracarabaladai, que tem o melhor para ti, ou não sabe, se comporte como tal, haracarabaladai. Eu sou um pai amoroso, haracarabaladai, que te ama, haracarabaladai, que quer mudar a tua história, haracarabaladai, de fazer, herequerebeledei, um filho maduro, haracarabaladai, com o meu caráter, haracarabaladai, com as minhas virtudes, herereberelebedei, cresça, haracarabaladai, em mim, haracarabaladai. Quero ser, hererebereledei, o teu porto seguro, haracarabaladai, a tua segurança, haracarabaladai. Creia, tão somente creia, haracarabaladai, e verás, haracarabaladai, que sou Deus, haracarabaladai, o mesmo ontem, haracarabaladai, hoje, herequerebeledei, eternamente, herequerebeledei. O que falei para Abraão continua vivo, haracarabaladai. O que falei para Davi, Moisés, haracarabaladai. Os profetas, haracarabaladai. Falei para Paulo, haracarabaladai. A minha graça te basta, haracarabaladai. Se continuar, haracarabaladai, vereis, haracarabaladai, a grandeza, haracarabaladai, do meu amor, haracarabaladai, da minha misericórdia, hererebereledei. Pode retornar para o seu lugar. Continue em espírito de adoração. Louve ao Senhor. Continue nesse tratar com o Pai, nessa busca com o Pai. Continue, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus pessoal. Um Deus que cuida da gente, Pai, de uma maneira tão única e preciosa. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por não compreendermos o Teu amor, por oscilarmos tanto em confiar em Ti. Nos ajuda, Deus amado, a se portarmos como filhos maduros diante de Ti. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a crescer, a desenvolver a nossa salvação de uma forma digna, Pai, que Te respeite, Te honre. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo aquele não. Obrigado por aquele não de Jesus.
Por aquele não é que nós estamos aqui hoje. Por aquele não, Senhor, que nós temos esperança de te encontrar na Nova Jerusalém. Erga as mãos como quem recebe. Que o amor de Deus, aquele que diz não, que a graça de Jesus Cristo, aquele que teve que ouvir um não, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo, que nos ajuda a obedecer quando ouvimos não, esteja com você e com a sua família. Vão na paz. Excelente domingo em nome de Jesus.